nossa ministração nessa noite é como ser uma pessoa bem-aventurada, como nós iniciamos o culto. Ser uma pessoa bem-sucedida. Amém? Ser uma pessoa que consegue se desvencilhar de tudo aquilo que nós aprendemos durante toda a nossa vida aí no mundo, né, de uma forma errada, mas nós aprendemos como sendo certo. E aí nossa vida hoje ela está meio embaraçada, porque nós aprendemos algo errado, um estilo de vida, uma conduta, né, uma forma de pensar, de sentir, de agir errada, né, que nós pensamos que é o certo, né, nós recebemos isso por legado dos nossos pais, né, por herança dos nossos pais, que aprenderam errado com os nossos avós, né, e a gente está vivendo errado e está ensinando errado para os nossos filhos. Né? Nós aprendemos isso observando a maneira errada das pessoas viverem como sendo certa, né? Só que a maneira correta, queridos, para nós, né, vivermos uma vida bem-aventurada, bem-sucedida, está na palavra de Deus, amém? A Bíblia é o espelho. Fala assim, a Bíblia é um espelho. Fala assim, quando eu olho para esse espelho, né, quando você lê a palavra, aquilo que está escrito aqui, você tem que jogar na sua vida e falar assim, peraí, isso aqui que está escrito, eu estou vivendo a minha vida? Está acontecendo na minha vida? Se não está, aí você tem que orar para Deus transformar, amém? Para Deus transformar. E aqui, em Mateus capítulo 5, Jesus ele fala de princípios que, se nós observarmos ele, aprendermos ele, nós vamos estar meditando neles nessa noite. Se nós observarmos esses princípios e aprendermos eles e praticarmos nossa vida, a sua vida vai mudar para melhor, amém? Vai mudar para melhor. Você vai, vamos dizer assim, aquela cadeia errada que foi construída na sua vida, na minha vida, que nos leva a pensar, agir, sentir, julgar de uma forma errada, ela vai ser quebrada, amém, queridos? A proposta de Deus para nós é que nós sejamos verdadeiramente livres, que nós sejamos pessoas resolvidas, né? Que tudo seja claro, como nós falamos na sua vida, né? Nos seus pensamentos, seus sentimentos, na sua vontade, amém? Que Deus quer que tudo seja claro, que tudo seja definido na sua vida, amém? Para que você seja uma pessoa que rompa, vença, cresça, né? Nos desafios da vida, amém? Só uma pessoa que é resolvida na vida, bem definida, né, segundo os princípios da palavra, só quando a pessoa ela é assim, ela consegue ter uma leitura correta da sua vida. Ela consegue ter uma leitura correta das circunstâncias que a cercam, né? Ela não deixa aquela circunstância confundir, embaraçar, prender a vida dela. As coisas de Deus são claras, a vontade de Deus é clara, o propósito de Deus é claro na vida dela, amém? A direção de Deus é clara na vida dela. Então ela não deixa, né, as circunstâncias, ela não deixa, de repente, opinião de pessoas, ela não deixa os sentimentos dela continuar embaraçando e prendendo na vida dela. 3 coisas, presta atenção, 3 coisas são usadas, né, para tentar nos influenciar todo dia. São as circunstâncias, a opinião dos outros e a sua alma, né, os seus pensamentos, sentimentos e vontade. Todo dia você é influenciado por isso aí, ó. Então, se a gente não souber discernir isso e não souber lidar com isso, a nossa vida vai ficar, nós vamos ficar num eterno deserto, dando volta no deserto. Você não vai romper e entrar em Canaã, que é o melhor de Deus para a sua vida, entende? Nós precisamos entender isso, né? E para nós entendermos isso, né, a gente tem que vir aqui na palavra de Deus, amém? Na palavra de Deus e aprender esses princípios, para que quando vier circunstâncias contrárias, os gigantes, as muralhas se levantar contra você para te deter, você vai passar por cima, amém? Davi fala, com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus desbarato exército. Davi era uma pessoa resolvida. Não tinha aquele negócio, o gigante levantou, esse problema é grande demais para mim. Não, com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus desbarato exército, amém? O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, amém, queridos? Era definida a vida dele. Fala assim comigo, a minha vida
tem que ser definida em Deus. Fala assim, nele eu sou mais que vencedor em todas as coisas. Amém? Fala assim, ele me criou para ser um sucesso. A sua vida é um sucesso. Agora, Satanás, através das circunstâncias, a opinião dos outros, né? Os nossos sentimentos que não foram restaurados, nossos pensamentos que não foram renovados, nossa mente renovada, ele tenta nos confundir, prender a nossa vida, travar a nossa vida. E Jesus quer destravar a sua vida, amém? Quer destravar, te liberar, amém? Para que você seja um sucesso, uma bênção, bem-aventurado, bem-sucedido, amém? E aqui em Mateus capítulo 5, Jesus ele compartilha aqui princípios do reino de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo, veja bem, ele passou o quê? A ensiná-los, dizendo. E aqui, nessa passagem, presta atenção, é onde Jesus vai ensinar, né, algo diferente para eles. Jesus vai ensinar princípios, né, que se eles aprendessem, praticassem, a vida deles iriam destravar, né? Entende? Aqui Jesus, ele estava, a gente vê em primeira instância aqui, dois tipos de pessoas. Aí fala assim, ó, vem Jesus multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos. Fala assim, a multidão vê Jesus só de longe. Fala assim, os discípulos quer se aproximar de Jesus, quer ter intimidade, quer ouvir mais de perto, quer aprender, quer ser transformado. Entende? Então, para que esse primeiro princípio é para que sua vida seja destravada, para que sua vida seja um sucesso, seja transformada, para que você seja uma pessoa bem resolvida na vida, né? Primeira coisa, você tem que ser um discípulo de Jesus. A gente pode ser apenas multidão. A multidão é aquele tipo de crente, fala do tipo de crente que vem na igreja, né? Ele ouve a palavra, mas aí a palavra ela não dá fruto na vida dela. Na parábola do semeador, Jesus fala, né, que os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas, né, os deleites da vida, eles sufocam a palavra. Entende? Então a multidão, o que é crente multidão? É o crente que vê Jesus só de longe. É o crente, fala do crente que não quer ter intimidade com Jesus, não quer ter compromisso com Jesus, não quer descobrir as profundezas do reino de Deus. Entende? E a Bíblia fala que os discípulos não, eles se aproximaram de Jesus para aprender, para ter sua vida transformada, para ter sua vida resolvida, para ser uma bênção. Amém? A multidão, ela ouve, bem no culto, ouve, mas ele não pratica aquilo que ele ouve. Ele não confronta aquilo que ele ouve com o seu estilo de vida. O discípulo, sim, ele ouve a palavra e ele confronta aquilo que ele ouviu com o seu estilo de vida. Se está certo, ele continua. Se não está certo, ele está aberto para ser transformado. Amém, queridos? A vida cristã verdadeira é um contínuo processo de crescimento e transformação. Entende? Você está crescendo, está sendo transformado para melhor. Sempre para melhor. Está crescendo, né? Está deixando de ser uma criança emocional, está amadurecendo, né? Está deixando de ser uma criança espiritual, uma pessoa inconstante, está sendo uma pessoa constante, firme, segura. Isso fala de crescimento. Amém? Está sendo uma pessoa madura, né? Uma pessoa, vamos dizer assim, firme, né? Na presença de Deus, nos propósitos de Deus. Então o discípulo, ele tem essas características na vida dele. E aí a Bíblia fala que Jesus, aproximando-se, né, os discípulos dele, ele passou a ensiná-los. Nós temos que entender, né, que muitas coisas que nós aprendemos aí no mundo, que nós ouvimos no mundo, que nós, como nós falamos, que nós tomamos como verdadeiras, elas são sofismas, né? Parece que é verdade, mas não é. E aquelas coisas que nós aprendemos e que formou em nós um estilo de vida, né, o nosso estilo de vida, e que está embaraçando a nossa vida, nós temos que aprender de Jesus a verdade para ter a nossa vida desembaraçada, amém?
Por isso Jesus vem ensinar eles o quê? Os princípios do reino de Deus. Amém? Lá em Timóteo, Paulo fala para Timóteo, olha Timóteo, presta atenção na palavra, porque a palavra é apta para corrigir, para ensinar, para edificar, para reeducar. Amém, queridos? A igreja, a palavra de Deus, a ação do Espírito Santo na igreja, ela existe para nos reeducar segundo os princípios eternos do reino de Deus. Amém? E é aqui na palavra, na igreja, que você é ensinado, que você aprende esses princípios eternos, né? Confronta eles com a sua vida e está aberto para ser transformado, para a sua vida ser uma bênção. E aí Jesus fala assim, versículo 3, ele começa a ensinar, né? Como ser uma pessoa bem-aventurada, como ser uma pessoa bem-sucedida, como ser uma pessoa resolvida na vida. Nós vamos aprender aqui agora. Vocês vão ver que coisa interessante nessas bem-aventuranças aqui, né? Jesus está falando para os discípulos, olha, até agora a vida de vocês tem sido travada. Até agora vocês têm experimentado muitas desilusões na vida de vocês. Ou ilusões, né? Até agora vocês estão vivendo por viver, estão frustrados. Mas a partir de agora, eu quero ensinar para vocês a ser uma pessoa bem-aventurada, amém? Eu quero compartilhar com vocês, Jesus estava falando, eu quero compartilhar com vocês princípios para que você seja uma pessoa bem-aventurada, você seja uma pessoa bem-sucedida, você seja uma pessoa resolvida, para que você seja uma pessoa destravada. E o primeiro princípio, que não está aqui, mas eu quero colocar para vocês, que eu aprendi, que eu achei interessante. Presta atenção. Todos os dias da nossa vida, nós nos deparamos com decisões e escolhas a tomar. Todos os dias nós nos deparamos, né, com situações que tentam roubar o nosso foco, a nossa atenção. Agora, como discernir se aquela situação é uma verdade ou uma ilusão? Muitas vezes nós mudamos de rumo na nossa vida, achamos que estamos tomando o rumo certo, mas lá na frente você descobre que foi uma ilusão. E aí você já perdeu tempo, já passou por aborrecimentos, já passou por frustrações, já se desgastou, entende? Como evitar isso? Como evitar transtornos na vida, perda de tempo? É simples. Toda decisão que você for tomar, tudo aquilo que for te atrair, tudo aquilo que te atrair, tudo aquilo que for, de repente, usado para chamar a sua atenção, para você focar naquilo, né? Você tem que fazer a seguinte pergunta: é verdade ou ilusão? É verdade ou ilusão? A palavra é a verdade, Jesus é a verdade. Fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O diabo é um ilusionista, né? Ilusionista, é isso aí, né? Ele quer nos iludir. A palavra fala que ele tenta nos corromper, nos enganar, nos seduzir. Essa é a natureza do diabo: corromper, enganar e seduzir o homem e levar ele num caminho de ilusão, que não vai chegar a lugar nenhum, que vai só embaraçar a vida da pessoa, travar a vida dela. Agora, o que é verdade e o que é ilusão? É simples. Presta atenção, abra os seus ouvidos. Por isso que quando Jesus ensinar, ele fala assim, ouçam-me. Quem tem ouvido, ouça. O que ele está querendo dizer? Abra o ouvido, presta atenção, foca, guarda essa palavra, medita, pratica ela, para a sua vida ser destravada, ser uma bênção. Você parar de sofrer, parar de ser iludido, enganado pelo diabo. Presta atenção no que eu vou te falar. É simples, mas profundo. Primeiro princípio, para que você tenha uma vida destravada, sua vida seja uma bênção, a gente para de perder tempo dando voltas que não precisa a gente dar. O primeiro princípio é esse. A diferença entre verdade e ilusão é que a verdade te aproxima de Deus, a ilusão te afasta. Entende? A verdade, fala assim comigo, a verdade me aproxima de Deus, a ilusão me afasta. Tudo aquilo que você fazer, mas é bom, mas é joia, eu estou sentindo bem em fazer, mas aí você vai se perguntar, peraí, isso está me afastando de Deus? Está me afastando da palavra de Deus, dos princípios de Deus?
Pode ser bom, pode ser jóia, pode ser agradável, mas é um caminho ilusório que vai embaraçar, travar a sua vida. A verdade, às vezes ela pode até não ser boa. A verdade, ela pode às vezes até não ser atraente. A verdade, ela pode não ser agradável no momento, mas ela está te levando para a presença de Deus, para te libertar, te curar, te restaurar, te abençoar. Amém? Esse é o primeiro princípio. Simples. A verdade te aproxima de Deus. A ilusão te afasta. Tem muita bênção que, em vez de nos aproximar de Deus, nos afasta. As bênçãos, né? De repente são coisas boas, podem nos afastar de Deus. De repente a gente pode trocar, como nós ensinamos, o abençoador pela bênção. Quer viver demais a bênção, não tem tempo mais para o abençoador. Afastou, é ilusão. Entende? Por isso, quando nós temos esse entendimento, jamais você vai perder o foco do reino de Deus, da palavra de Deus, de Jesus. E você vai ser sempre uma pessoa, um discípulo de Jesus, vai estar sempre numa crescente. Uma crescente. Sua vida cada vez mais melhor, mais abençoada, mais bem-aventurado, mais bem-sucedido. Segundo princípio, está aqui no versículo 3, ele fala assim, olha, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Naquela época os discípulos viviam o quê? Toda aquela arrogância do Império Romano, né? Eles estavam debaixo daquela influência do Império Romano, né? Havia o Império Romano, ele dominava o mundo com a sua opulência, com a sua força militar, né? E os discípulos, o povo de Israel, estavam debaixo do governo do Império Romano, um reino aparente, né? Um reino onde, de repente, podia estar tudo bem naturalmente falando, né? E os líderes religiosos se deixaram influenciar por esse engano. Entende? E Jesus ele veio para confrontar a liderança religiosa daquela época, que estava debaixo desse engano, né? Os sumos sacerdotes. E os sumos sacerdotes, que eram os líderes religiosos daquela época, que eram pessoas constituídas por Deus, como Caifás, Anás, né? Que eram os sumos sacerdotes, eram pessoas que eram homens que representavam Deus diante das pessoas e as pessoas diante de Deus. Eles estavam ali na função de discernir, queridos, a vinda do Messias, né? Eles tinham que discernir e falar, olha, esse é o Messias, Jesus é o Messias. E eles, devido a esse engano, devido àquela opulência do Império Romano, que fala das coisas naturais desse mundo, que nos cegam, né? As coisas naturais desse mundo, né? Vamos dizer assim, aquilo que o homem anseia para conquistar no mundo, aí, naturalmente falando, elas cegam o homem, as coisas cegam, e deixam de ver o Messias verdadeiro, deixam de ver o propósito verdadeiro de Deus, né? E essas coisas que estão no mundo, né? Se nós deixarmos enganar e nos iludir por elas, o que vai acontecer, queridos? Nós vamos deixar soberba entrar no nosso coração. Aquele povo era um povo soberbo, entende? Soberbo, né? Os sumos sacerdotes, que eram pessoas soberbas, não é? Nós é que sabemos de tudo, nós é que somos melhores que os outros, né? Nós vamos ver mais à frente, nós temos o direito de criticar os outros, de apedrejar os outros, entende? E os discípulos estavam debaixo daquela influência, o povo estava debaixo daquela influência, né? E Jesus fala assim, bem-aventurados, felizes, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Um dos piores pecados que afrontam a Deus chama soberba. Sabe o que é soberba? Orgulho. Orgulho. A gente quer cantar aquela música de Naamã, né? Quer descer como Naamã, né? Mergulhar nas águas do seu amor, né? Então a soberba fez com que Satanás achasse que pudesse ser Deus. A soberba, queridos, ela gera um pecado na vida do homem chamado rebelião. Rebelião, ela vem da soberba, em achar, né, que ela é mais do que os outros, que ela é mais do que as autoridades constituídas por Deus, entende? E a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, amém? Amém? Então, Jesus falou assim, ó, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E ser humilde
né? Ser humilde não é ser pobre, não. A pessoa acha assim, porque aquela pessoa é humilde, olha o tanto que ela é pobre, nem tem roupa boa para vestir, não. Tem muito pobre que é orgulhoso, né? Tem muito pobre, né, que você vai ajudar e fala, não precisa da sua ajuda, não. Entende? Orgulhoso. Porque o orgulho não está nas coisas exteriores, o orgulho está no coração. Jesus fala, bem-aventurados os mansos de espírito, o espírito fala do coração. Amém? Porque deles é o reino dos céus. Quer ser bem-aventurado? Bem-aventurado? Quer ser feliz? Sempre seja uma pessoa humilde. Tenha humildade no seu coração. Amém? Não deseje coisas que Deus não criou para você ter elas. Entende? Não deseje, não cobice isso. Seja humilde. Fala, Senhor, eu quero, né? Eu quero viver aquilo que o Senhor me criou para viver. Eu quero ter aquilo que o Senhor me permitir ter e vou estar satisfeito. Amém? O maior no reino de Deus é o que serve. Tem prazer em servir, né? Ser humilde é aquela pessoa, né, que nós vamos ver agora mais à frente, né? Ela não se acha superior ao outro, ela não fica julgando o outro, entende? Humildade. Amém? Reconhece, não, meu lugar é nos pés do Senhor Jesus, adorando Ele. Meu lugar é na igreja, aprendendo de Deus. O humilde, ele sabe, né, que ele tem uma natureza adâmica dentro dele, e que ele, né, tem que tomar cuidado com essa natureza adâmica, porque sempre Satanás está tentando colocar a nossa natureza, o velho homem em ação, né? E quando isso acontecer, não, eu vou crucificar meu velho homem, o meu novo homem em Cristo vai viver, amém? Eu li um livro chamado, esqueci o nome do livro, muito joia. E ele fala assim, o autor do livro, né, fala que Deus levou ele para uma montanha, e à medida que ele ia escalando essa montanha, tudo ficava mais claro na vida dele. A escada que eu falei para vocês, né, tudo ficava mais claro, mais bonito, né, até que ele chegou no cume, no cimo da montanha lá, e lá ele viu Jesus colocou uma armadura nova nele, né, e viu a glória de Deus, foi cheio do Espírito Santo. Ele falou assim, agora eu vou lá e vou fazer e vou acontecer, né? Aí o Espírito Santo para ele falou assim, não vai não, é do Rick Joyner, né? Batalha final, tem a batalha final e a colheita. Ele falou assim, agora eu vou lá, arrebento, vou fazer, vou acontecer, né? Já recebi tudo de Deus. O Espírito Santo falou assim para ele, não vai não. Por que eu não vou? Você está vendo aquele vale ali, ó, que está escuro, que você não está enxergando? Lá tem uma cilada já preparada para te derrubar você. Ele falou, mas eu não estou vendo isso. O Espírito Santo falou assim, sabe por que você não está vendo? Porque o brilho da sua armadura não está deixando você ver. E ele falou, só tem um jeito de você ver isso, se você deixar eu colocar esse pano em cima de você. Ele falou, mas esse pano é tão sem graça, não tem outro jeito não. Aí ele colocou aquele tipo manto nele, né? E quando ele colocou, o brilho da armadura dele foi ofuscado, e ele viu a emboscada do inimigo já preparado, chamado orgulho, para derrubar ele. Aí ele falou assim, para o Espírito Santo, como é que chama esse manto? Ele falou, o manto da humildade. Os maiores lá no reino dos céus usam ele, amém? E aí ele chega lá, né? Ele desce a montanha, no pé da montanha tem um monte de soldados feridos, e os anjos, quando vê ele, os anjos se curvam diante dele. Ele fala, mas por que estão se curvando diante de mim? Né? Eu nem minha armadura não está brilhando mais, eu estou com esse manto. Ele fala, porque você está usando esse manto. Amém, queridos? O maior no reino dos céus é o que serve, é ter humildade no coração, amém? Nunca achar que você é superior a ninguém, nunca achar que você não deve se submeter a lideranças constituídas por Deus na sua vida. Isso é humildade. Eu nunca acho que eu estou pronto, por mais que Deus me ensine, por mais revelações tremendas que Deus me dá, eu sempre estou na humildade, esperando, caminhando com Deus, esperando entender na minha vida, amém? Porque esse é o segredo do meu sucesso. Por mais bens materiais que Deus me acrescenta, isso não muda a minha maneira de ser. Continuo, amém? Vigiando para a soberba, por orgulho, não entrar no meu coração. Porque se isso acontecer, eu não vou ser uma pessoa bem-aventurada, a minha vida vai ser travada. Segundo,
Versículo 4, ele fala assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Choro fala de algo de quebrantamento. Pessoa que chora é aquela pessoa quebrantada. Chorar, muitas das vezes, não fala daquela pessoa, né? Qualquer coisa está chorando. Como diz o manteiga derretida, né? Qualquer coisa está chorando. Florzinha de Jesus, né? Qualquer coisa está chorando, não tem força, eu não consigo. Não, Jesus não está falando disso. Está falando de um choro. Choro é um estado de quebrantamento da alma. Entende? Tem muita pessoa que chora, não sai do lugar. Não resolve nada. A vida continua travada. Choro fala de você, olhar para você e reconhecer, como Paulo fala lá em Romanos capítulo 7, eu sei que em minha carne não habita bem nenhum. Isso é choro. É você lamentar, né, a sua condição, quando Deus mostra para você na luz dele, a nossa condição, né, frágil, a nossa condição, né, pecaminosa, e você se quebrantar e falar para Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Isso é o choro verdadeiro. É você clamar, rasgar não as suas vestes, mas rasgar o seu coração para o Senhor, amém? Quantas vezes eu lá no meu quarto, né, pastora Nádia fala assim: mas você é durão, você não chora. Isso é difícil você me ver escorrer uma lágrima, mas se você olhar para o meu coração, você vai ver que tem um coração dentro que chora. Chora e clama pelo Senhor, chora e clama pela vida de vocês, chora e clama pelas pessoas que estão perdidas no mundo, chora e clama pelos parentes meus, né, que não se endurecem, não quer se converter ao Senhor. Esse é o choro que o Senhor quer ver no nosso coração. Amém? Esse é o choro que Deus quer ver no nosso coração. Chora e clama quando eu me deparo com as minhas fraquezas e falo: Senhor, tem misericórdia, me guarda, me livra. Esse é o choro. Um choro que traz quebrantamento, um choro que traz contrição, porque um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém? Um choro que traz uma total dependência de Deus. Amém? Isso é chorar. Amém? Terceiro, bem-aventurados, versículo 5, os mansos, porque herdarão a terra. Pessoa mansa é aquela pessoa, quando nós ministramos no domingo. O manso, ele tem dois frutos do Espírito, chamados perseverança e longanimidade. Mansidão é fruto de perseverança e longanimidade. Perseverança é você jamais desistir. Longanimidade é saber esperar. Amém? Essas dois frutos do Espírito geram em nós mansidão. Mansidão é quando você reconhece, né, quando Jesus fala em João 5, João 15, eu sou a videira, vós os ramos, todo aquele que permanece em mim dá muito fruto, que sem mim nada podeis fazer. Extrai mansidão, sem o Senhor não posso fazer nada. Mansidão fala de você reconhecer Ele como Deus, soberano, Senhor. E aconteça o que acontecer na sua vida, você não vai se rebelar contra Ele, você não vai chutar o balde, você não vai, porque o contrário de ser manso é isso, é ser rebelde, é ser aquela pessoa que chuta o balde, é revoltada com Deus, né? As coisas não aconteceram do jeito que eu quero, né? Eu não quero saber mais de Deus, Deus me abençoou naquilo que eu estava querendo, eu não vou mais na igreja, não tem nada a ver com mansidão isso. Mansidão, né, é você reconhecer a sabedoria, soberania e saber que há todo o tempo determinado debaixo do céu. Se não aconteceu ainda, é porque Ele sonda nossa mente e nosso coração e está nos preparando para acontecer. É por isso que Ele fala que os mansos herdarão a terra. Eu sou assim, eu oro, né, eu vislumbro
coisas que Deus me mostra com relação a vocês, com relação à igreja, com relação ao reino, de avivamento, de frutos, que eu, né, e tem aí já, né, 20 anos de vida cristã que eu não vi acontecer ainda, mas aí o Espírito Santo fala, calma, você vai herdar a terra, seja manso. Não fica ansioso não, fica tranquilo. Eu estou te preparando para o melhor. Deus, ele sempre age assim, ele te prepara, ele te coloca. Porque se ele te colocar sem preparar, você vai jogar a bênção fora. A bênção vai virar maldição na sua vida. Entende? Primeiro ele te prepara, depois ele te coloca. Se coisa que a gente pede não aconteceu na sua vida ainda, é porque ele está te preparando, está te dando maturidade, para que quando acontecer, você saber valorizar, você saber administrar e não jogar fora. Entende? Sempre, a gente tem que conhecer Deus, maneira, modus operandi de Deus agir, né? Operandi, maneira dele agir. E todo mundo que Deus chama, ele age assim. Ele chama, dá a visão, mas aí vai preparar. Aí vai, Davi, 13 anos. José, 13 anos. Né? Moisés, 40 anos. Abraão, 25 anos. Jesus, 40 dias no deserto. Prepara. Jesus, hein? Amém? O manso, ele entende isso. E ele descansa. O manso, ele sabe que ele tem uma missão, um chamado. Ele sabe que ele tem uma Canaã, que Deus tem de herança para ele, mas acima da missão do chamado, acima da Canaã, ele tem um Deus que ele ama e que ele adora. E pode não ter Canaã, pode não ter missão acontecendo ainda, mas ele desfruta da presença gloriosa do Senhor, amém? E se deleita no Senhor, que é a herança, a nossa herança. O manso, ele tem esse entendimento. Muitas vezes, coisas que Deus mostra para mim, eu falo assim, agora vai, né? Eu vejo um mover de avivamento, de repente não acontece nada. Aí eu me dá vontade de frustrar, sentimento de frustração. Aí eu me lembro, não, eu tenho o Senhor. Eu não sou servo, eu sou filho. Eu posso ter comunhão com meu Pai. Amém? Que é o melhor para a minha vida. Ele é o meu tesouro, a minha herança. 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém? Ter fome e sede. Fome e sede. Amém? Fala assim comigo. Eu não posso ser ou sofrer de anorexia espiritual. O que é anorexia? Aquela pessoa que não tem fome. Já viu aquelas pessoas coitadas, né? Aquelas meninas que querem ser modelo, aí o diabo engana e entra o espírito que gera anorexia. Ela não come, só vai emagrecendo até morrer de desnutrição. A mesma avidez que nós temos para comer lá no Los Pampas, amém? Quem está com saudade do Los Pampas aí, da churrascaria, né? Aquela mesma avidez, aquele mesmo preparo que você tem, aquela mesma expectativa. Opa, hoje nós vamos no Los Pampas, né? Não vou nem almoçar, né? Não vou nem tomar café para deixar mais espaço, né? Para aquelas delícias, né? Entende? Essa mesma avidez que nós temos no natural, você tem que ter no espiritual. Ter fome e sede da justiça é ter fome e sede da presença de Deus, é ter fome e sede da palavra de Deus, ter fome e sede da verdade. Amém? Você tem que ter essa fome, essa sede. Amém, queridos? Né? E quanto mais você se alimenta do Senhor, mais você cresce, mais robusto você fica espiritualmente, mais forte, bem nutrido você fica espiritualmente. Crente que não tem fome, não tem sede, é um crente raquítico espiritualmente, ele é fraco, entende? Fala assim comigo, eu tenho que comer e beber do Senhor, fome e sede. Fome da palavra, sede do Espírito Santo. Fome da palavra, aprender a palavra, estudar a palavra e se encher do Espírito Santo, que é a nossa dieta espiritual, amém? Ele fala assim, ó, bem-aventurados têm fome e sede, porque serão fartos, saciados. Amém? Jesus fala assim, que não só de pão viverá a alma, mas de quê? De toda palavra que se procede da boca de Deus. Ele é a verdadeira comida, Ele é a verdadeira bebida, amém? E aqui vai te fortalecer, ó, vai te resolver aqui dentro, é Jesus, é a palavra, é o verbo vivo,
vai fazer de você uma pessoa forte, bem-sucedida, bem resolvida, bem-aventurada. Amém? Sede, fome e sede de justiça é nós orarmos e falar: Senhor, age nessa nação e varre toda a corrupção que está aí na política. Ó. Amém? Nós temos que orar por isso. Né? Fome e sede de justiça é você não tolerar nenhuma injustiça com pessoas. Amém? Não tolerar isso. Vai ser um canal de bênção, de justiça de Deus na vida delas. Amém, queridos? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aleluia. Amém? Misericordioso alcança misericórdia. Jesus falou assim: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o mesmo peso que você medir, você vai ser medido também. Quando alguém chegar para você, para falar de uma outra pessoa: você está sabendo? Não, aconteceu. Pastor fulano de tal caiu. Eu não falo um A. Eu vou orar por ele. Porque poderia ser eu. O misericordioso, ele só se coloca no lugar do outro. Amém? Ele não julga. Ele não joga pedra. Amém? Coisa que trava a vida do crente é julgamento, querer julgar. Querer achar que é melhor do que os fariseus faziam isso, né? Julgava, pegaram a mulher de flagrante de adultério, falaram: a lei manda a gente apedrejar. Que vocês mandam a gente, Jesus, o que você manda a gente fazer? Jesus falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Você é puro, você é santo, você não tem defeito, então atira a pedra. Entende, queridos? Nunca julgue ninguém. A Bíblia fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Amém? Seja uma pessoa que tenha misericórdia. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. A pessoa que é aquela pessoa que fica só julgando, quando acontece alguma coisa com ela, que ela vai clamar por misericórdia de Deus, saber que Deus resiste a ela, e deixa aquela pessoa sofrendo, para quebrantar o coração dela, para ensinar ela a não julgar mais. Amém? Não estou falando para você se é aquela pessoa que tolera pecado, não, porque o pecado nós temos que, pecado, conduta errada, nós temos que confrontar, em amor. Amém? Agora, você tem que detestar o pecado, mas amar o pecador. Né? Orar para que Deus restaure a vida dele, para que Deus gere arrependimento, para que Deus levante ele, amém? E nunca querer ver aquela pessoa, né, destruída. Né? Davi, né, ele tinha compaixão até de seus inimigos. Quantas vezes Deus entregou Saul nas mãos de Davi? Davi falou assim: eu não vou tocar nele. Deixa Deus vai tratar com ele, não vou tocar nele. Amém? Isso. Os misericordiosos alcançaram misericórdia. Ser misericordioso é você se colocar no lugar do outro. Aquela pessoa está agindo assim, mas por quê? Por que ele fez isso? Por que ele agiu assim? Se ele conhecesse a verdade, ele não agiria assim. Eu não vou julgar, porque só tem um que julga, que é Deus, amém? Sabe, eu falo que é só um juiz e um legislador, que é Deus. Amém? Agora, pastor, então quer dizer que eu posso fechar os olhos e por misericórdia? Não. Você tem que né, julgar pela palavra, né, pela palavra, conduta errada, ação errada, e orar para Deus mostrar, abrir os olhos da pessoa e restaurar ela. Amém, querido? Você sabia que a igreja, presta atenção no que eu vou te falar, a igreja é o único exército que existe na face da terra onde um atira no outro. Chama fogo amigo, né? É um falando do outro, é um tacando pedra no outro. Então, ter um coração limpo é ter um coração de criança. Amém? Coração puro. Coração livre de críticas, de julgamentos, né? Coração limpo é você olhar para as pessoas assim, amar elas, querido, sem pensar nada ruim com relação a elas. Amém? Você tem um coração limpo, puro, limpo. Ter um coração limpo é nós orarmos todos os dias e pedir: Senhor, sonda o meu coração.
Davi fala no Salmo 139, Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, amém? Todo dia eu oro isso, limpa o meu coração. Jesus fala que não é o que sai da boca que contamina, aliás, não é o que entra no coração, no corpo que o homem come que contamina, que entra na boca dele, mas o que sai da boca dele. Entende? Quantas vezes, né, o que sai da boca, Jesus está falando assim, falando o quê? Daquilo que sai da nossa boca que vem do nosso coração. Entende? Nosso coração tem que ser limpo, né, de críticas, tem que ser limpo, né, de julgamentos, tem que ser um coração cheio de amor. Nosso coração tem que ser limpo do pecado, que Jesus fala que os pecados, homicídios, adultérios, procedem do coração, entende? Nós sempre pedir para o Senhor limpar nosso coração, ter misericórdia de nós, amém, queridos? Ele fala, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Fala assim, santidade é ter um coração limpo. Fala assim, sem santificação, ninguém verá a Deus. Hebreus fala sobre isso. Por isso Jesus fala, né, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É ter um coração de criança, coração inocente, amém? O coração de criança é lindo, né? Inocente. Ele não julga, não critica, ele confia, ele crê. Aconteça o que acontecer, você está sempre lá crendo no Senhor, confiando nele, amém? Limpo, sempre disposto a começar de novo, sempre disposto a alguém te ofendeu, né? Não esquece as coisas que para trás ficam, não fica guardando coisas no baú, né? Tem gente que tem um baú, né, guardado dentro dele aí, que ele vai enche um monte de trem que trava a vida dele. O que é o baú? São lembranças do passado, que ele não consegue perdoar, fica remoendo aquilo, né? Na primeira oportunidade, ele tira aquilo do baú, joga na cara do outro. Ah, você fez comigo aquilo no passado, você fez aquilo, entende, queridos? A vida fica travada. A criança, você já viu criança, ela está brincando, de repente ela briga uma com a outra, e daí a pouco está brincando de novo, esqueceu. Coração puro e limpo, amém? Não guarda mágoa, coração livre de mágoa, livre de rancor, né? Livre, limpo. Amém? A ordem de Deus é a seguinte, quer viver bem? Esqueça o passado, projete seu futuro no seu presente, aí você vai ter um futuro abençoado, amém? Viva o seu presente na presença de Deus, nos princípios de Deus, aí o seu futuro vai ser abençoado. Perdoe, esqueça, amém? Limpa seu coração de mágoa, de amargura, de rancores, de traumas, amém? Limpa isso, deixe seu coração livre, amém? Para você poder contemplar a face do Senhor, ser uma pessoa definida, resolvida. 9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tem gente que gosta de, como diz o outro, botar lenha no fogo, né? Não é verdade? Vê duas pessoas brigando e fica ainda vai lá para o fogo, né? Levar uma pessoa a brigar, criar contenda entre uma pessoa e outra. Oh, você sabe que a pessoa falou de você? Aquela pessoa falou isso de você. Às vezes chega uma pessoa para falar para mim assim, ô pastor, você sabe o que a pessoa falou de você? Eu não quero saber, não. Não quero saber. Ou então, ela até fala, nem dou moral, fica até sem graça. O filho de Deus, né, bem-aventurados pacificadores, que são chamados filhos de Deus. O pacificador, que é aquele que promove a paz, amém? Nosso Deus é um Deus de paz, não é Deus de confusão. Por isso que a gente não permite confusão aqui na igreja, amém? Nós não permitimos isso. Ele é um Deus de paz, a gente tem que ser pacificador, amém? Olha, pastor, fulano fez aquilo comigo assim, eu falo, irmão, perdoa. Perdoa. A gente tem que seguir o exemplo de Jesus lá na cruz. As pessoas que ele amou, as pessoas que ele alimentou, foram as mesmas pessoas que fez milagre, foram as mesmas pessoas que mandaram crucificar ele. O que ele falou lá na cruz? Pai, manda fogo e queima, que não presta mesmo essa banda de humano aí, né? Ele falou isso? Não, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa. Amém? Ser pacificador é perdoar. Ser pacificador é promover o quê? O acordo entre irmãos, não é discórdia, é acordo. Amém? Ser um pacificador. Às vezes a gente está jogando bola lá, né? E os caras começam lá, né? O velho homem manifesta lá, os caras começam a querer brigar lá nos tapas. Eu sou o primeiro a entrar e afastar. Fala, para com isso,
para com isso, deixa disso, né? Pacificador. Eu sou filho de Deus, tem que ser pacificador. Amém? O pacificador, ele quer andar em unidade, amém, queridos? Unidade, em amor, isso é pacificador. Filho de Deus, amém? Ele não quer provocar desunião, não, quer prover unidade, amém? Pacificador, fala assim, eu sou um pacificador, amém? Fala assim, eu não gero contenda entre irmãos. Fala assim, eu gero acordo entre irmãos. Amém? Tem pessoa que tem prazer, né, em ver as pessoas brigando, né? Não, né? Isso é do diabo. A gente tem prazer em ver as pessoas se reconciliando, amém? Entrando em acordo, né? Vivendo em paz, amém? Versículo 10, nós estamos terminando. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E vou ler o 10, 11 e o 12. Ele fala assim, bem-aventurados sois quantos por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Versículo 12, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O que Jesus está querendo falar aqui? Você quer ser uma pessoa bem resolvida? Quer ser uma pessoa, né, abençoada? Honre a Deus. Honre a Deus. O que o diabo vai usar para te intimidar, para você se afastar do Senhor, para você deixar de testemunhar de Jesus, é pessoas para te perseguir, pessoas para te criticar, para você não dar seu testemunho. Entende? Jesus está querendo falar, olha, quando alguém te criticar, porque você está dando testemunho do meu nome, não se intimide não, prossiga. Quando alguém te perseguir, porque você está dando testemunho do meu nome, prossiga, pode deixar que o perseguidor, eu boto ele para correr, amém? Não fica com medo não. Jesus está falando, não se intimide. Muita gente, né, que às vezes ele recebe Jesus, se converte a Jesus, aí a família rejeita ele, aí ele para. Primeiro a rejeitar vai ser a família. Aí ele para de dar o testemunho de Jesus. Entende? Ou então lá no trabalho dele, ele começa a dar testemunho, as pessoas começam a rejeitar, a perseguir ele no trabalho. Eu já passei por isso. E todos aqueles que me perseguiram, caíram. Porque eu nunca afinei para ninguém com relação à palavra de Deus e nunca vou me deixar intimidar por ninguém com relação a Jesus. Amém, queridos? Pode falar o que quiser. Amém? Paulo fala assim, muito pouco se importa ser julgado por tribunal humano, porque quem me justifica é Deus, amém? A pessoa chega para você, né, já viu? Aquela pressãozinha básica, né? Para tentar intimidar a gente. Ah, você é crente? Aquele ar de menosprezo, né? Você é crente, sabe o que você faz? Você fala, você não é crente não, e você está enrolado, vai para o inferno. Fala, de jeito. Você não é não, você vai para o inferno. Se você é crente, sou, graças a Deus. E olha, é maravilhoso, eu falo assim, é maravilhoso seguir Jesus. A pessoa fala assim, ah não, mas você é evangélico, né? O evangélico, ele não aceita a nossa religião que é essa, a nossa religião que é aquela. Eu falo, eu não sigo religião, eu sigo Jesus. O importante não é religião, o importante é ter Jesus no coração, amém? Nunca deixe o diabo ou o ímpio ficar com a última palavra, amém? Seja você a dar a última palavra. Nunca se intimide, amém? E pessoa que levanta contra mim para me intimidar, coitado, perdendo tempo. Eu faço amém? Eu faço orar por ela, eu faço firmar meu testemunho, amém? Então Jesus fala, olha, bem-aventurados, quando por minha causa vos perseguirem, vos injuriarem, levantai as vossas cabeças, porque grande é o vosso galardão, aleluia, amém? Jesus falou assim, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aquele que se envergonhar de mim, quando eu vier com os anjos, eu me envergonharei dele também.
Entende, queridos? Nós somos filhos de Deus, somos homens de Deus, adoradores, amém? Amamos o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o Senhor, amém? Isso para nós é um privilégio, servir a Deus, de amar a Deus, de adorar a Deus, é uma honra para nós. E o diabo quer usar pessoas para falar que isso é uma vergonha. Olha quanto que ele é miserável, né? Entende? Então não se deixe intimidar por nada e por ninguém. Testemunhe de Jesus. Amém? Seja uma pessoa que fala assim, olha, eu sou de Jesus mesmo. Para mim é uma honra servir o dono do universo, dos céus e da terra. Amém? Você que está sendo enganado pelo diabo. Sendo assim, sua vida vai ficar destravada. Amém? Vai ser livre. Amém? Livre.